amigos, sejam bem-vindos. Na noite de hoje, sempre na última segunda de cada mês, nós convidamos um expositor de uma outra casa espírita para nos presentear com uma palestra. E estamos recebendo hoje o expositor espírita, autor de vários livros, Donizete Pinheiro. Além disso, ele é editor do jornal Ação Espírita e participa como diretor do Departamento de Doutrina no Grupo Espírita Jesus de Nazaré. Então, nós queremos agradecer imensamente a presença do expositor, mas antes, nós convidamos todos para fazermos uma prece. Vamos lá. Senhor e Mestre Jesus, nesta hora em que estamos reunidos, sob o seu olhar pacificador e amoroso, nós queremos colocar nesta prece a nossa melhor parte, o melhor sentimento, bondade, amor, paz, fraternidade e gratidão imensa pela bênção da vida, pela oportunidade do dia de hoje, de podermos mobilizar as nossas forças íntimas de mudança, enfrentando os desafios, na certeza de que temos ferramentas para isso, auxiliados pela doutrina espírita. Aos espíritos amigos, a nossa imensa gratidão. E nós vamos iniciar a palestra de hoje, todos envolvidos pela tua paz e pelo teu amor. Que assim seja. Olá, amigos de casa. É um prazer estar aqui no Núcleo Espírita Amor e Paz. Agradeço o convite desde já para conversarmos sobre um tema muito importante, pacíficos e pacificadores. Vamos tratar de violência, agressividade, mas principalmente vamos tratar da paz. Como é que nós podemos adquirir a paz e como é que nós podemos contribuir para que o nosso mundo seja um mundo de maior paz. Vamos começar a falar um pouquinho sobre violência. O que nós queremos apresentar de início é uma estatística sobre a violência, embora nós tenhamos uma percepção da violência nas nossas vidas. Não só a violência que nós vemos e ouvimos nas mídias sociais, no rádio, na televisão e no jornal, mas também a nossa própria percepção. Muitas vezes acontecendo conosco, no nosso lar, na nossa família ou na cidade onde nós estamos morando. Mas a estatística nos mostra uma realidade. Nós queremos dizer aqui que no Brasil, a cada ano, cerca de 1.600.000 mulheres são espancadas e 22 milhões de mulheres passam por algum tipo de assédio. Em 2018, foram feitas 17 mil denúncias de violência sexual contra menores de idade, crianças ou adolescentes. Em 2019, foram 40 mil agressões contra idosos e cerca de 40 mil assassinatos. E no trânsito, uma pessoa morre a cada 15 minutos. Mas no mundo, 2019 terminou com cerca de 8 conflitos de guerra, conflitos armados. Cerca de 500 mil pessoas por ano morrem por causa das drogas. E a cada 40 segundos, uma pessoa se mata, significando que são 800 mil pessoas por ano. É uma estatística bastante grave para todos nós, mantendo uma sociedade de grande temor, de grande perigo para as nossas vidas. A pergunta é, por que somos violentos? Por que somos agressivos? Allan Kardec, estudando sobre o assunto, no capítulo 3º do livro A Gênese, quando ele trata do bem e do mal, ele vai dizer o seguinte: estudando as paixões e mesmo os vícios, vemos que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. E então, nós vamos fazer uma volta no tempo, quando nós éramos primatas, e nos primatas nós vamos encontrar
esse instinto de preservação da espécie, de conservação da vida, de tal maneira que ele era muito necessário e continua sendo necessário ainda para que nós possamos nos defender dos perigos que nós enfrentamos na sociedade, uns contra os outros, contra os animais, ou mesmo contra as calamidades da natureza. O instinto de preservação é um mecanismo de sabedoria da divindade para que nós possamos sobreviver. Viver é o dom maior de todos nós, portanto, precisamos manter a vida. Também podemos dizer que a criatura que age de maneira agressiva e violenta é alguém que está ainda na sua imaturidade moral ou espiritual, significando que ainda carregamos tendências infelizes, carregamos o egoísmo, carregamos o orgulho, a ambição e a própria agressividade, em maior ou menor grau, dependendo da evolução de cada espírito, porque nós não fomos criados no mesmo tempo. Então, somos mais velhos ou somos mais novos, e por causa disso, a nossa agressividade interior vai depender muito de quanto nós já conseguimos desenvolver em termos de intelectualidade e de moral. Quando contrariados, por causa então da agressividade e da violência, nós acabamos derramando sobre o próximo o nosso ódio, a nossa raiva, usando força, poder, astúcia e o dinheiro. Porque a manifestação da violência está intimamente ligada com o nosso ego. Nós não aceitamos ser contrariados, ofendidos, menosprezados e, portanto, na imaturidade psicológica e espiritual, a maneira como nós aprendemos a reagir é usando a força, a agressividade contra o outro para conseguirmos aquilo que nós achamos que é importante para nós, que é a nossa felicidade. Mas também a violência na atualidade pode ser decorrente de uma descompensação biológica ou psicológica, fruto das heranças espirituais gravadas no cérebro. O que significa isso? Significa que de outras vidas, ou mesmo desta vida, quando nós enfrentamos determinadas situações em que nós introjetamos uma revolta, uma rebeldia, um trauma e um vício, nós acabamos agindo, colocando para fora esses sentimentos, esses traumas, através da agressividade. Isso acontece muito em almas frágeis, mas com mais dificuldade de reagir diante dos problemas e das situações de uma maneira conciliatória, de uma maneira mais pacífica, harmoniosa. Essa relação a que nós nos referimos pode ser aprofundada no capítulo sobre violência que Joana de Ângeles estuda, aprofunda no livro Conflitos Existenciais, melhor no capítulo 10 desse livro. É muito importante nós entendermos a abrangência da violência. E aí nós vamos fazer um estudo da Lei Maria da Penha, uma lei brasileira, mas que é bastante completa na defesa da mulher e que pode ser aplicada até para o homem ou para crianças, em que nós vamos encontrar ali a definição do que seja a violência. Normalmente, nós entendemos como violência a violência física, mas ela pode ser uma violência especificamente sexual, uma violência também ao nosso patrimônio e uma violência moral, que seria contra a nossa honra, injúrias, calúnias, difamação. Mas nós queremos encerrar essa abrangência da Lei Maria da Penha falando sobre a violência psicológica, porque nós pensamos na violência como violência mais ostensiva, mais agressiva. E muitas vezes nós não percebemos que nós mesmos estamos sendo violentos em relação às pessoas, atingindo danos psicológicos, danos espirituais. Então, essa análise da violência psicológica
é muito importante para a média de nós aqui, espíritos reencarnados, porque podemos perceber o quanto nós ainda estamos permitindo que a agressividade se manifeste na nossa vida, seja na família, seja no trabalho, seja no trânsito. Então eu vou ler para vocês, para que nós possamos ter essa ideia da abrangência da violência psicológica. Então a violência psicológica, ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limite do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, por exemplo, nós podemos perceber que também consiste de violência psicológica quando o marido ciumento, por exemplo, proíbe a mulher de sair de casa, de ir a determinado lugar, ou de usar uma roupa ou outra roupa que ele ache inadequada segundo o ponto de vista dele. Então, isso é muito importante para que a gente perceba como que nós, às vezes, estamos vivendo uma conduta de violência, prejudicando, causando um dano ao próximo, muitas vezes aquele mais próximo de nós, e que isso é uma conduta inadequada, não só no aspecto legal, mas também e especialmente no aspecto espiritual e moral. Essa definição da Lei Maria da Penha em relação à violência psicológica está de acordo com aquilo que Jesus nos diz a respeito exatamente do amor ao próximo ou das condutas indevidas que nós temos em relação ao próximo. Então nós vamos nos socorrer do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que trata exatamente das bem-aventuranças, quando Jesus vai dizer: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação do juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São palavras fortes de Jesus, apropriadas para o povo, para aquele momento e contexto da época, mas que é necessária para que a gente possa compreender que mesmo a mínima conduta, o mínimo pensamento negativo, ofensivo em relação ao nosso próximo, é uma conduta que é reprovável aos olhos divinos, às leis divinas, e que nós deveremos começar a evitar, se quisermos avançar no nosso processo evolutivo. E é exatamente isso que nós queremos abordar agora, a evolução. Porque condutas que eram apropriadas muitas vezes, quando nós éramos espíritos mais atrasados, mais primitivos aqui na Terra, já não são mais compatíveis com a sociedade moderna, com o estágio avançado em que nós nos encontramos. E aí, reportando novamente ao capítulo 3 de A Gênese, vamos ler a afirmação de Kardec. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Ou seja, na medida que vamos desenvolvendo a nossa inteligência, compreendendo melhor a lei de Deus, compreendendo a nós mesmos e ao próximo, nós vamos sendo capazes de exercer um certo domínio, nos sobrepormos ao instinto de preservação, que era bom num determinado momento, ou ainda é em certas circunstâncias, mas que no geral da nossa convivência uns com os outros não é mais adequado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que é o 9 do Evangelho segundo o Espiritismo,
O espírito Hahnemann vai dizer: só permanece vicioso quem quer, e aquele que deseja melhorar sempre pode se corrigir. O espírito pode modificar-se quando tem uma vontade firme. Quer dizer, somos espíritos num processo de evolução, criados simples e ignorantes, que vamos caminhar até alcançarmos a purificação, uma elevação em sabedoria e virtudes, de tal maneira que podemos, se quisermos, com a nossa vontade, com um pouco de esforço, alcançarmos melhores condições evolutivas, morais e espirituais, dominarmos o instinto e avançarmos para uma vida mais pacífica, uma vida mais amorosa. E aqui então, nós vamos entrar na primeira parte deste tema, falando sobre os pacíficos. E Allan Kardec, ao fazer esse estudo, vai buscar em Mateus também: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Quem são os pacíficos? Os pacíficos são os espíritos que conquistaram virtudes que lhe proporcionam a paz interior inabalável. Então percebemos que todos nós podemos alcançar e vamos alcançar essa condição de seres, de espíritos, de almas pacíficos. As virtudes que nós devemos conquistar para alcançarmos essa condição de espíritos pacíficos não são adquiridas em algum lugar, são desenvolvidas por nós ao longo das nossas experiências, nas múltiplas reencarnações que nós temos nesta vida, neste planeta, ou em outros planetas também. E essas virtudes específicas vão proporcionar para nós uma paz interior, uma paz inabalável, significando o seguinte: que a despeito de todas as tribulações, de todos os problemas, de todos os conflitos que nós possamos enfrentar no nosso dia a dia, interiormente nós vamos guardar uma serenidade, uma calma, uma paz que vai nos permitir enfrentar os conflitos, os problemas, sem nos perturbarmos com isso, sem causarmos em nós mesmos maior sofrimento. Então, esses espíritos pacíficos já conquistaram, já desenvolveram algumas virtudes. Primeiro, a fé, a humildade e a gratidão, para aceitar as ocorrências da vida como oportunidades divinas de aprendizado. Então, esse ser pacífico já consegue perceber que tudo aquilo que acontece na sua vida, as coisas boas, as coisas ruins, aquilo que nós chamamos de mal, mesmo aqueles males dos quais nós nos libertamos ou não nos acontece, são tudo um bem para nós, porque sempre nos permite desenvolver algumas virtudes, algumas capacidades, que nos educa para alguma coisa. São oportunidades que Deus nos oferece para o nosso engrandecimento espiritual. Deus, na sua magnitude, na sua perfeição, em sabedoria e bondade, só nos permite acontecer aquilo que é importante, necessário, bom ao nosso processo evolutivo. Então, o ser pacífico, que já conseguiu desenvolver a fé, a humildade, agradece a tudo que lhe acontece, aproveita as oportunidades para refletir e avançar em espírito até encontrar Deus um dia. A segunda virtude, ou a quarta virtude, seria a paciência. Essa paciência, que é a ciência da paz, ela é necessária para que nós não nos irritemos ante as dificuldades que aparecem, porque quando nós estamos diante de problemas e dificuldades, aparecem reações emocionais psicológicas, que muitas vezes, se não estiverem sob o nosso controle, vão acabar gerando problemas emocionais, problemas físicos, e nós não vamos ter
a tranquilidade necessária para resolvermos os problemas que estão aí à nossa frente. Então, na medida que nós conseguimos desenvolver a paciência, nós vamos nos mantendo tranquilos perante os problemas que surgem. Mas também é necessário que nós tenhamos calma. Calma para nós não nos desesperarmos e nem apressarmos as soluções, porque muitas vezes as soluções dependem de tempo, dependem de outras pessoas, dependem de certas circunstâncias que vão acontecer, e às vezes não de uma maneira única e momentânea. Então nós precisamos ter a calma para esperar as coisas se encaixarem para nós resolvermos os problemas. Muitas situações pedem uma resolução imediata, outras é preciso que nós aguardemos o tempo para que aconteçam. Vocês vão ver aqui nessa imagem que nós colocamos o artista de cinema de um filme chamado MacGyver, que ele detinha-se uma calma tão grande que apenas durante 1 minuto ele era capaz de encontrar a solução para uma bomba, por exemplo, que iria explodir. Então é um tipo de calma que nós precisamos encontrar, porque os problemas muitas vezes aparecem na nossa vida como bombas a explodir à nossa frente, mas se nós ficarmos desesperados, nós não seremos capazes de resolver o problema. Também é necessário que nós tenhamos mansuetude e afabilidade. Para quê? Para adquirirmos gentileza e não agredirmos o nosso próximo. Então, a mansuetude, a brandura e a afabilidade são próprias dos seres pacíficos. São pressupostos daquele que já alcançou a paz interior. Então, o pacífico, ele também é gentil, também é afável ao lidar com as pessoas, ao lidar com as coisas, ao lidar com as situações. De maneira alguma ele vai reagir de maneira agressiva, ofensiva, mas vai ser sempre muito conciliador, porque é uma atitude interna que ele já encontrou para si mesmo. E como é que nós podemos nos tornar pacíficos? Porque se é importante a teoria, também é importante nós sabermos como fazer isso na nossa vida. Primeiro, é preciso que nós tenhamos um conhecimento das leis naturais, das leis sociais, das leis espirituais. E também o autoconhecimento, porque na medida do nosso conhecimento em relação à vida, quanto mais sábio nós nos tornamos, mais nós desenvolvemos a nossa fé e a nossa confiança, porque nós aprendemos o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que não é moral. Ou seja, aquilo que está dentro da lei de Deus ou aquilo que não está na lei de Deus. Também é preciso, diariamente, enfrentar as pequenas contrariedades para conquistarmos a paciência. Então, paciência não é um remédio que nós encontremos em qualquer farmácia, qualquer supermercado. Nós precisamos desenvolver a paciência e esse desenvolvimento, ele só se dá na medida em que nós, diariamente, vamos enfrentando os problemas que vão aparecendo. Desde os mínimos problemas, um problema no trânsito, um problema de dívida, um problema familiar, qualquer circunstância que nos cause certa contrariedade, aborrecimento, é uma oportunidade para nós desenvolvermos a nossa paciência. Treinar o pensamento e o controle das emoções para conquistar a calma. Então, quando nós estamos diante de um problema, a nossa emoção é aquilo que vai na frente. Ou seja, se eu sou uma pessoa que não trabalho as minhas emoções, é bem provável que diante de um problema eu fique desesperado, eu fique irritado, nervoso, e daí que eu não saberei raciocinar de maneira adequada para resolver aquele problema que está aparecendo à minha frente. Então eu preciso treinar isso, mentalmente, treinar a mente, a minha reação,
a minha ação diante dos problemas, tentar aos poucos ir controlando as minhas emoções, percebendo a reação, porque muitas vezes, dados os nossos hábitos incorporados, nós reagimos e nem percebemos que estamos agindo dessa maneira. Portanto, juntando com o autoconhecimento, é importante nós irmos sabendo, nos dando conta de como eu sou e como eu reajo diante de certas situações. Então, treinar o pensamento, mentalizar sempre condutas positivas, condutas pacíficas, condutas conciliadoras, é muito importante para a solução dos nossos problemas. A doutrina espírita, o centro espírita, pelas palestras, pela literatura que nos oferece, são mananciais de informações, de chamamentos, de convites, para que a nossa mente mais adiantada possa ir refletindo sobre essas lições e aos poucos nós irmos conseguindo manter a nossa mente nos patamares mais elevados, no superconsciente, para que a gente possa, ali nessa região mais nobre da nossa mente, poder reagir de maneira positiva. Com isso nós vamos, aos poucos, disciplinando a nossa palavra, o verbo, e também os nossos gestos, para nos tornarmos mais brandos. Há muitas pessoas que, por exemplo, falam palavrões sem se dar conta de que estão utilizando isso. São formas de expressão para a pessoa muito natural, quando na verdade a palavra já por si carrega uma vibração negativa que nós deveremos procurar evitar. Então, disciplina do verbo, disciplina da palavra, falar sempre com afetividade, com bondade, sem procurar adjetivos negativos que ofendam as pessoas ou que se rebelem contra as situações. Então, nós nos tornarmos mais humanamente civilizados, na concepção melhor do que é uma vida moral, uma sociedade mais elevada, porque assim nós vamos representando também o espírito mais elevado. E sempre recorrer à oração, que é a maneira pela qual nós estamos conectados com a espiritualidade, e a espiritualidade, os nossos amigos, chamados anjos da guarda, os nossos mentores, poderão nos ajudar neste propósito, de nós nos tornarmos a cada dia melhores, desenvolvendo essas virtudes que vão nos ajudar. Mas, diante da recomendação de Jesus, nós precisamos estar vigilantes, principalmente nas nossas condutas, nas nossas emoções, nas nossas reações, mas também perceber o meio social em que nós nos encontramos, para saber lidar com as pessoas, as situações que acontecem ao nosso redor e não nos deixarmos envolver por certas situações constrangedoras que muitas vezes aquele pensamento de manada, todo mundo pensando da mesma maneira, de forma negativa, mas conseguirmos, sermos capazes de manter uma postura mais cristã, mais espírita, mais espiritualizada, para que nós sejamos capazes de viver em paz conosco mesmo, não nos deixarmos perturbar por todos os convites que a sociedade muitas vezes faz para que nós permaneçamos emocionalmente desequilibrados. Mas como às vezes sozinhos, nós não somos capazes de resolver todos os nossos problemas, de nos percebermos agressivos, violentos, nós deveremos, se necessário, recorrer à ajuda de profissionais, psicólogos, psiquiatras, os coachings da vida aqui atualmente, para que eles nos ajudem a nós nos conhecermos melhor, a nos identificarmos. Também no Centro Espírita nós temos o serviço de atendimento fraterno, que nos ajuda a perceber como nós estamos enfrentando os problemas e as dificuldades, quais as nossas posturas diante desses problemas, para que percebamos se está de acordo com o Evangelho, de acordo com a lei de Deus. E qual é a herança dos pacíficos? Diz Jesus que os pacíficos, os brandos, herdarão a terra. Então,
quando nós nos tornamos pacíficos interiormente, desde logo, os pacíficos começam a experimentar uma paz interna e a serenidade, independentemente de se encontrar em sofrimento físico ou no meio agreste. Ou seja, o mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas nós seremos capazes de manter esta serenidade, esta calma, a confiança, a certeza de que nós seremos capazes de passar por quaisquer dificuldades, porque tudo passa, todos os problemas são resolvidos e Deus nos reserva sempre um futuro de esperança, um futuro de maior felicidade. Esses espíritos pacíficos, eles se capacitam a retornar à Terra quando o planeta se encontrar numa fase de maior bem-estar e felicidade, quando o bem preponderar sobre o mal. Então, bem-aventurados os brandos, pacíficos, porque herdarão a terra. Mas em que momento isso vai acontecer? Se nós pensarmos apenas no aspecto desta vida, fica difícil de nós compreendermos as palavras de Jesus. Mas a doutrina espírita nos fala sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, de tal maneira que os espíritos que já alcançaram essa condição de espíritos pacíficos, nesta vida ou em outras vidas, poderão retornar à Terra num outro momento, quando a Terra já se encontrar em melhores condições sociais, em que os espíritos já são melhores espiritualmente, moralmente. A doutrina espírita nos fala do mundo de regeneração. Nós estamos nos encaminhando para essa nova fase, embora possa demorar ainda um pouco. De tal maneira que, retornando nesse momento de mundo de regeneração, em comparação com expiações e provas, será um mundo mais feliz, onde o bem vai preponderar sobre o mal. Então, a promessa de Jesus é quando a Terra já se encontrar em condições muito melhores do que aquelas condições em que nós nos encontramos hoje. E além de tudo, esses espíritos pacíficos, eles também são convidados a se tornarem pacificadores. E é essa abordagem que nós queremos fazer a seguir. Disse Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Quem são os pacificadores? São os brandos, são os pacíficos, aqueles que adquiriram essa paz interior e que se tornaram instrumentos ativos da pacificação individual ou coletiva. Aqui nós temos algumas imagens que representam cidadãos, pessoas do nosso mundo, que se tornaram pacificadores. Gandhi, Martin Luther King, Mandela, são exemplos para nós de que como aqui neste mundo, ainda imperfeito, é possível não só nós alcançarmos uma paz interior, mas também nós nos tornarmos instrumentos da paz. Recordando aqui a prece de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Então, esses espíritos, com a capacidade de pacificar o mundo, adquiriram outras virtudes além daquelas necessárias para alcançar a paz interior. Primeira virtude dos pacificadores, a coragem. Coragem para quê? Para se tornar um mediador de conflitos pessoais e sociais. Essa coragem para ser mediador não é só agora em relação aos nossos conflitos pessoais, o que também é importante, mas se estende, se amplia muito mais para o acolhimento, para o trabalho, para o auxílio na paz, em tudo aquilo de conflito, de problemas, de dificuldades que está ao nosso redor. Saímos do nosso mundo para avançar em relação ao mundo exterior em que nós vivemos. Esses pacificadores, com coragem, não se acomodam no conforto pessoal, porque hoje em dia são tantas as dificuldades, os problemas, que nós queremos resolver os nossos e não queremos nos preocupar com os problemas dos outros. Muitas vezes nós vemos alguém ferido, caído no chão, e nós passamos longe,
porque teríamos que socorrer, levar para um hospital, depois sermos testemunhas. Então nós não queremos essa preocupação, não queremos ter esse problema. Mas não, o pacificador, cheio de coragem, é capaz de se motivar, de agir para auxiliar o irmão infeliz que está ali num problema, numa dificuldade. Outras vezes nós vemos alguém que está envolvido num acidente de trânsito, está machucado, e nós passamos ao largo com o nosso veículo, porque não queremos parar para chamar o bombeiro, chamar a polícia, porque vamos perder tempo, porque vamos ser envolvidos na ocorrência, vão pensar que nós demos causa àquele acidente. Então nós deixamos de socorrer e passamos ao largo. Mas, no entanto, o pacificador não, ele tem a coragem de deixar de si mesmo para pensar no seu semelhante. E então ele movimenta os recursos próprios, tudo que estiver às suas condições, às suas possibilidades, os contatos que ele possui, para tentar solucionar os conflitos. Ele vai servir de mediador, de conciliação, não necessariamente como um profissional, mas como pessoa que tem um dever moral, que tem uma responsabilidade perante o próximo e perante a sociedade. E ele, por causa disso, por causa da sua coragem, não teme eventuais prejuízos próprios. Então, se tiver que renunciar, se tiver que investir alguma coisa para poder beneficiar o próximo, ele realmente vai fazer isso. Novamente, a imagem que nós temos do Gandhi. O Gandhi, que era um advogado conceituado, que poderia enriquecer trabalhando, no entanto, ao perceber o sofrimento de seu povo, saiu em defesa dele, abandonando de si mesmo para pensar na salvação, na libertação daqueles que eram os seus companheiros, os seus amigos, o seu povo. E resiste às investidas do mal, mas sem ódio ou revide. O pacificador, ele resiste ao mal, ele é contra o mal, ele não é conivente, mas a sua resistência ao mal é uma resistência pacífica. Ele não lança a mão da revolta, da agressividade, do ódio para fazer justiça, mas ele age com amor, justiça e amor, de tal maneira que ele coloca tudo de bom, a sua brandura, a sua benevolência para com o próximo, para tentar resolver os problemas que acontecem à sua frente. O pacificador também tem senso de justiça, desenvolve esse senso de justiça para poder avaliar com acerto o bem e o mal na sua conduta e na conduta do próximo também. Ou seja, na medida que ele vai ser um conciliador, um resolutor de problemas, ele vai, então, ter que perceber se ele está em defesa de algo que é bom ou em algo que é ruim. Ele ouve com paciência os contendores, sem tomar partido, de tal maneira que ele tem um ouvido para ouvir uma parte e tem outro para outra parte, para poder perceber o entendimento, as versões de cada parte envolvida nos problemas, porque é normal que nós, quando estamos no conflito, estamos no problema, nós procuremos puxar a sardinha para o nosso lado. E aí há uma tendência à injustiça. Mas o pacificador não, ele procura ser imparcial. Então analisa racionalmente os fatos, não se deixando ser ludibriado pela mentira. Então o pacificador não é inocente, ele não é bonzinho, ele não é bobinho, não é alguém que tem um bom coração tentando acalmar as partes. Ele tenta resolver, mas para isso ele precisa investir qualidades. E o senso de justiça é uma delas. Ou seja, saber onde está a verdade e onde está a mentira. Saber capaz de questionar, de pesquisar, para encontrar aquilo que realmente é verdade. É mais ou menos a função que o juiz hoje, no Estado, tem para resolver os conflitos. Diante das questões levantadas pelas partes, ele vai procurar encontrar aquilo que é a verdade. E nós, como pessoas,
quando tentamos ajudar as pessoas que estão em conflitos, nós também precisamos ter esse senso, né, de perceber o que é certo e o que é errado. Procure esclarecer e orientar, porque o propósito aqui não é de resolver o problema e pronto, mas é educar, é reeducar, de tal maneira que a sua palavra deve ser sempre esclarecedora, orientadora, conciliadora, para que os problemas não tornem a acontecer. Então não basta, por exemplo, nós resolvermos essa questão, afastarmos os contendores. Não é necessário que eles compreendam o porquê das coisas, compreendam o que é certo e o que é errado, para não vir a repetir, de tal maneira que não surjam ou não provoquem outros conflitos, outros problemas. E ele também propõe concessões e novas atitudes, exatamente porque o seu papel aqui é de reeducação, para que os espíritos envolvidos, as pessoas envolvidas na solução do problema, possam dali para frente, com uma nova compreensão, um novo entendimento, uma nova postura emocional, psicológica, espiritual, possam se tornar também instrumentos de uma sociedade mais feliz e mais pacífica. O pacificador também age com indulgência e benevolência, compreendendo que todos somos passíveis de faltas e enganos. O espírito pacificador não se coloca numa condição de superioridade, mas ele se coloca em pé de igualdade com os irmãos envolvidos, porque nós também somos todos ainda imperfeitos, carregamos dificuldades de uma natureza ou de outra, mais ou menos, mas todos nós que vivemos neste planeta ainda de expiações e provas, carregamos as nossas dificuldades. Mas estando de fora de um problema, nós podemos tentar auxiliar na sua solução da forma mais conciliatória e mais pacífica possível. E então, quando eu olho para o meu próximo, para as pessoas envolvidas no problema, eu vou compreender que são irmãos em processo de evolução, que naquele momento não estão conseguindo, pelas emoções ou pela ignorância, resolver os problemas pessoais. E então, por causa disso, ele não faz críticas pessoais, não aponta defeitos, mas se concentra no fato para tentar resolvê-lo de maneira justa e adequada, tornando-se um amigo, um irmão daqueles que estão envolvidos, criando laços afetivos, amorosos entre eles. E então, ele que está de fora não se envolve emocionalmente, porque não toma partido, não deixa que as suas próprias emoções, muitas vezes, as suas dificuldades, os seus traumas, os seus medos, interfiram na solução do problema. Ele evita tomar partidos e não se coloca como mais um contendor no problema. E ele também não banaliza os pontos de vista. Ou seja, ele não diminui a maneira de pensar de cada um. Porque nós estamos em estágios evolutivos. Uma criança da escola primária pensa de um jeito, um universitário de uma faculdade pensa de outro jeito. O conciliador ele vai perceber isso, vai entender isso e vai procurar auxiliar cada um de acordo com o seu grau de compreensão. Então ele não diminui o ignorante e ele nem elogia aquele que está numa compreensão melhor. E ele conclama o perdão, porque o perdão é um instrumento necessário para a conciliação. Muitas vezes não se consegue de maneira imediata. Às vezes é necessário só um afastamento para que as emoções se esfriem. Mas o convite é para o perdão, para que, com o perdão, nós possamos solucionar de maneira definitiva os conflitos que nós estamos vivenciando. Nenhuma guerra, nenhum conflito social, nenhum conflito pessoal consegue ser resolvido de maneira definitiva se nós não conseguimos alcançar essa condição, essa atitude de perdoar o nosso ofensor, de nos perdoarmos também.
E é necessário também ao pacificador a esperança e a perseverança, com a certeza de que todo o mal pode e será convertido no bem. Aquilo que nós chamamos de mal é apenas o bem mal compreendido. É o nosso estágio evolutivo ainda, as nossas condutas que se mostram contrárias à lei divina, mas que, como nós somos portadores de potenciais divinos, de virtudes, nós estamos num processo de desenvolvimento. Então, quando as coisas estão acontecendo, nós temos que perceber que tudo acontece para o nosso bem, para a nossa reeducação, e que nós devemos nos esforçar para que a solução seja sempre a melhor. Não perdemos a esperança na criatura, não perdemos a esperança na paz e na conciliação entre as pessoas que estão convivendo neste nosso mundo aqui também. Então, esse pacificador não desiste jamais de propor o entendimento e a paz entre as criaturas, porque sabe que a paz é necessária à nossa felicidade, que o ódio, que o conflito só faz gerar a vingança, a dor e mais sofrimento ainda. Insiste sempre, buscando alternativas possíveis, porque às vezes o que nós estamos propondo como solução, como gestão daquela crise, não é adequada para aquelas pessoas, nem para aquele momento em que elas estão vivendo. E então, se não der certo de um jeito, o conciliador vai tentando resolver de outra maneira, para que alcancemos aquilo que é necessário. Nós temos na doutrina espírita essa percepção que muitas vezes os problemas não são resolvidos nesta vida, mas poderão ser resolvidos no plano espiritual ou em próximas reencarnações, porque sabemos que somos espíritos imortais, que estamos caminhando. Os problemas que não forem resolvidos na atualidade, nesta vida, serão naturalmente, obrigatoriamente resolvidos no futuro. De tal maneira que é importante que nós façamos esforço para começarmos a resolver os nossos problemas agora, porque quanto mais depressa nós resolvermos, mais felizes nós seremos e a nossa sociedade cada vez mais será melhor. Então, o pacificador também sabe aguardar o tempo oportuno e a maturidade de cada um. Então, ele tem paciência, ele tem calma, vai tentando todos os meios, todos os mecanismos, todas as estratégias possíveis para a solução. Mas ele sabe que a solução não depende exclusivamente dele, mas depende de todos aqueles que estão envolvidos. Então, às vezes, é necessário realmente aguardar o momento oportuno, a maturidade de cada um, para que o problema realmente possa ser resolvido. E Deus espera, né? Ele nos aguarda a maturidade interior, até que estejamos em condições, dispostos, conscientes a nos tornarmos melhores. E como me tornar um pacificador? Tanto quanto exercitar a paz interior, ou seja, manter aquela calma interior, a serenidade interior, também procurar praticar a conciliação e a reconciliação com o próximo. Quer dizer, exercitar isso nas situações em que nós nos encontremos, devemos nos colocar na condição de espíritos que possam estar, de alguma maneira, ajudando. Estar aberto às pessoas que buscam orientação e apoio para a solução de conflitos. Nós já temos muitos problemas e é natural que nós recusemos os problemas do outro. O problema do outro é do outro e os meus são os meus. Mas esse é um pensamento ainda egoísta. Mas se nós quisermos nos tornar espíritos melhores, pacificadores, devemos abrir a nossa agenda, as nossas possibilidades, o nosso tempo, para nos colocarmos a ouvir e tentar ajudar as pessoas que estão com certos problemas dos quais não conseguem sair sozinhos. O Centro Espírita, com a atividade do atendimento fraterno, é um treino para que nós possamos nos tornar pacificadores, porque ali somos capazes, nos colocamos à disposição para ouvir. É muito mais importante ouvir do que falar. E ali nós ouvimos, deixamos que as pessoas abram seus corações,
coloque para fora muitas vezes a raiva, a emotividade. E ali nós vamos treinando, né? Nós vamos ouvindo, nós vamos nos tornando pacificadores, embora ainda conosco mesmo talvez não tenhamos a calma, a serenidade para enfrentar todas as situações. Mas tudo é um treino, né? Desenvolver virtudes é treinar diariamente. Por isso, o Centro Espírita oferece esse campo de trabalho para nós treinarmos a condição de pacificadores. O pacificador não deve comentar ou divulgar fatos conflituosos, negativos, inúteis ou inverossímeis, que não são verdadeiros. Isso é muito importante nos dias de hoje, quando nós vemos aí as mídias sociais abertas para os diversos comentários, para o replique de certas informações que muitas vezes não são verdadeiras e grande parte são negativas, são ofensivas. Se eu estou numa condição de treinar, ser pacificador, ser pacífico, nós devemos calar aquilo que é ofensivo, aquilo que é negativo, para que a gente não se torne um divulgador do mal na nossa sociedade. Então é um treino, né? Evitar os comentários que sejam desairosos em relação às pessoas e à própria sociedade. Se nada podemos falar de bom, que guardemos o silêncio, né? O silêncio é ouro. Não agir com imprudência, interferindo em situações para as quais não está devidamente preparado. Ora, embora eu esteja aberto para ajudar as pessoas, eu preciso ser prudente, cuidadoso, não devo ser intrometido, ou seja, resolver todos os problemas dos outros. Mas, se convidados, então podemos nos colocar à disposição dessas pessoas, mas não querer ser o salvador do mundo. É preciso deixar que os outros peçam e nos colocarmos à disposição, porque muitas vezes, se nós nos oferecermos, talvez não sejamos bem compreendidos pelas pessoas. Não se angustiar se o esforço pela paz não é alcançado. Nós não temos o domínio, nós não temos o controle da sociedade e do próximo. Temos, quando muito, controle sobre nós. De tal maneira que se os outros não querem ajuda, se os outros ainda não estão abertos para soluções pacíficas, nós não devemos ficar aflitos, angustiados com isso, deixando que o tempo resolva, porque sabemos que acima de nós existem outros espíritos superiores, inclusive Jesus, cuidando para que as coisas aconteçam da maneira como devem acontecer nos momentos adequados. E para nós encerrarmos, qual a herança dos pacificadores? Voltando lá para as bem-aventuranças, Jesus vai dizer que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E qual é o entendimento que nós devemos ter em relação a isso? Filhos de Deus são aqueles que já fazem a vontade do Pai, a vontade de Deus. De tal maneira que a herança dos pacificadores é estarem irmanados com Jesus, com a lei divina, e, portanto, serão considerados um com o Pai. Como Jesus disse, eu e o meu Pai somos um. Os pacificadores desfrutarão, além da paz interna, da paz de consciência pelo dever bem cumprido. Não só em relação a si mesmo, mas com a consciência de que fez tudo o que podia, que devia em relação ao próximo, que deu a sua contribuição para que as criaturas que estão ao seu redor possam viver melhores, viver em paz, mas também a sociedade, para que nós possamos ir ampliando as nossas condições de nos tornarmos instrumentos da paz de Deus aqui na Terra. E uma herança é a convivência com os espíritos simpáticos e bons, em esferas superiores, gozando da verdadeira alegria. Não há alegria maior entre as criaturas, entre nós, senão de podermos desfrutar da convivência com espíritos simpáticos. E os espíritos pacíficos e pacificadores, que já conseguiram alcançar essa condição, que estão irmanados com Deus, que cumprem a sua lei, poderão desfrutar de felicidade.
E essa felicidade, que ainda é incompreensível para nós, é aquela que decorre dessa convivência entre as criaturas que se amam, que são simpáticas, que estão todas voltadas para o bem. Era isso que nós tínhamos para conversar. Esperamos que possamos viver na paz interior, mas que também sejamos instrumentos da paz na terra, uns para com os outros. Muito obrigado, muita paz para todos.